Bom dia, sexto ano, tudo bem? Com certeza sim, né? De todas as turmas que a prof tem, essa que mais tem disposição, a mais animada, a mais empolgada sempre, né? Que bom que é assim, né? Quem dera que todos fossem, não é verdade? Vamos começar a nossa manhã com a seguinte reflexão: que a gente saiba agradecer o pouco para que possamos merecer o muito. Essa frase é muito significativa. Às vezes a gente acha que a gente tem tão pouquinho que a gente queria ser como é o colega, ter a casa do colega, sei lá, o amiguinho tem piscina, não tem piscina e tal. Não, né? Eu queria ser igual ao outro. Não, Deus, ele encaminha para cada um de nós aquilo que é perfeito na nossa vida. E a gente precisa aprender a viver, né? Com esse que você acha que é pouco, mas ele é o muito para você, ok? Então, que assim seja, né? Que a gente agradeça todos os dias. Nós hoje vamos estar revisando, na verdade corrigindo, o capítulo 6, Núbia, China e Índia, que lá no material didático impresso é página 90, página 107. A Núbia, ela ficou conhecida como a Terra do Ouro, ok? Por que ela ficou conhecida como a Terra do Ouro? Porque ela tinha muito, esse era um material, né? Um metal muito encontrado naquela região. Ela ficava perto do deserto do Saara, e lá no deserto do Saara, né? Qual foi a nossa última civilização estudada? Os egípcios. Qual era o principal rio lá do Egito? Lembraram? O rio Nilo. Então, o rio Nilo, ele também era importante para os núbios. Lá no livro de vocês, na página 93, vai estar falando sobre essa importância do rio Nilo. Depois tem, na sequência, quando fala sobre a Núbia e o Egito, as coisas que eles se assemelharam, por exemplo, os deuses, a semelhança na estrutura dos templos, a construção das pirâmides. E aí vocês vão chegar lá no exercício 1, na página 94. Ixi, a prof esqueceu de falar, né, para pegar o livro. Então, se você está sem o livro ainda, que toda aula a prof fala, né? Se você está sem o livro, pausa o vídeo, vai lá no teu armário, lá na tua cômoda, sei lá onde é que você deixa o teu livro, pega o livro, lápis e borracha e vai acompanhando. Chegamos na página 94. Lá na página 94 está falando sobre as atividades econômicas dos trabalhadores núbios e a importância do rio Nilo para esses núbios. Aí a prof colocou aí os núbios e o rio Nilo. As atividades econômicas que os núbios praticavam: pecuária, criação de animais, né? A agricultura, a mineração e o artesanato. O artesanato que eles fabricavam era com metais, madeiras e cerâmicas. E para todas essas situações, o rio Nilo era extremamente importante. Então, núbios não são egípcios, mas o rio Nilo tinha grande importância. Por quê? Ele dava várias oportunidades. Ele era usado para vários fins. Na agricultura, né, para irrigação, na pecuária, para ter água para os animais e, inclusive, para o transporte, para transportar esses produtos que eles conseguiam fabricar. Ok? Na sequência, lá no livro, vocês vão ter sobre o reino de Cuxi, sobre os faraós negros, que era algo que a prof já falou lá na terceira aula, que era só da época de uma aula por semana, que na Núbia, né, não foi muito diferente, e lá eles tinham, os faraós deles eram conhecidos como os faraós negros. Na Núbia, as mulheres, elas poderiam pertencer a famílias reais e elas podiam ser rainhas ou sacerdotisas. Isso vocês vão ter um exercício lá no
no finalzinho do capítulo, nas atividades, que vai estar falando sobre sacerdotisas e cândaces. Aí vai ter que voltar na página 95 para encontrar a resposta. A partir da página 96, vocês vão ler sobre a civilização chinesa. E esses chineses, eles se fixavam em um único lugar, eles falavam a língua chinesa, o chinês, né? E seguiam leis e costumes. Enquanto que os nômades, eles, né, não dominavam a língua chinesa e eles eram considerados mais bárbaros. Eles tinham a agricultura deles eles criavam rituais, né, para, como é que o prof vai dizer? Faziam um ritual, por exemplo, para o plantio, para dar uma boa safra. Depois eles faziam um ritual para poder agradecer a esse plantio, a essa colheita e assim por diante. Tá? E os nobres chineses, de certa forma, eles gostavam dos imperadores, ou os imperadores que governavam toda a China. Como eles eram conhecidos como filho do céu, eles precisavam dos dos nobres para se manter no poder. Caso eles não tivessem os nobres do seu lado, os nobres eram quem? As pessoas bem ricas. E aí o que ia acontecer? Eles acabavam sendo destituídos do cargo. O que é ser destituído do cargo? É você perder o cargo que você ocupa. Né? Digamos aí, seus pais são diretores de uma empresa. Então, eles são o imperador da empresa. Se eles não tiverem o apoio dos nobres dessa empresa, de alguns grupos dessa empresa, eles podem perder o cargo deles. Era isso que acontecia para os imperadores da China. Então, eles tinham um vínculo com esses nobres. Na questão invertida, vocês tinham lá como a resposta, porque os imperadores chineses dependiam do apoio dos nobres para se manter no cargo. Então, qual seria a pergunta? Por que os nobres... Ixi, faltou uma letrinha S ali na escrita da prof, né? Por que os nobres chineses eram importantes para os imperadores? Porque um acabava dependendo do outro. A atividade econômica dos chineses. De todas as atividades econômicas, a agricultura era a principal. E aí vem o que a prof estava falando antes. Para marcar a época do plantio e da colheita, eles criavam rituais, bem como realizavam festas para comemorar o sucesso dessa prática. E isso eles iam passando de pai para filho. Eles iam repassando, né, para outras gerações, para eles continuarem com esses hábitos e esses costumes. A partir da página 99, vocês têm sobre a civilização indiana. A civilização da Índia antiga, ela se organizava em castas. Essas castas eram como se fossem classes sociais. A classe mais importante era dos sacerdotes, que também eram chamados de brahmanes. Depois tinha os kshatriyas, que eram os nobres guerreiros. Então também tinha nobres aí. Depois vinham os vaixás, que eram os integrantes das famílias dos agricultores, dos artesãos, dos comerciantes. E por fim vinham os sudras. Então, se a gente fosse ver lá, quantas classes sociais tinha na sociedade indiana? Tinha sacerdotes, que eram os brahmanes. Depois vinham os kshatriyas, que eram os guerreiros. Vem os vaixás, que é esse outro grupo, né? Agricultor, artesão, comerciante, aqueles que faziam as atividades. E, por fim, vinham os sudras, aqueles que desempenhavam trabalho servil. Além desses, haviam os dalits, ou os intocáveis, tá? Que era a pior casta para os indianos, que eram aqueles que desempenhavam atividades ou serviços que os indianos consideravam impuros, como se fosse limpar as privadas, o esgoto, essas coisas. Para os hindus, para os indianos, alguns animais são sagrados, como a vaca, por exemplo.
e o rio Ganges. O Ganges é um local importante para a religião hindu e o budismo ele surgiu na Índia e não no Japão. Isso vocês têm na atividade 3 lá da página 101. Ok? Tem que olhar para esse slide aí para vocês resolverem a atividade 3. No Você é o Historiador. No Você é o Historiador, esse texto é de uma coleção de hinos hindus antigos. E ele diz: o hino, a causa de progresso, deve ser repetido para Indra. Aqui repele muitos inimigos. Que Sakra fale com bondade para nossos filhos e para nossos amigos. Nós recorremos a Indra por sua amizade, por riqueza, por força perfeita, pois ele, o poderoso Indra, que confere riqueza, é hábil para nos proteger. Indra, por ti, alimento é produzido. Em todos os lugares, abundante, de fácil obtenção e seguramente perfeito. Manejador do raio, abre as pastagens da vaca e fornece ampla riqueza. Céu e terra são incapazes de suportar-te quando destruindo teus inimigos. Tu podes comandar as águas do céu. Manda para nós generosamente vacas. Essa era uma atividade que a prof já tinha pedido lá na primeira fase, né? Qual aspecto da sociedade hindu esse texto se refere? A questão religiosa, tá aparecendo, né? Quando fala céu, terra e assim por diante. Proteção. Que animal citado é considerado sagrado pelos hindus? O prof deixou a imagenzinha aí, né? As vacas. Por que a vaca é considerada um animal sagrado? É considerada sagrada. Segundo eles, a vaca tinha sido enviada pelos deuses e é considerado um animal puro. Sendo assim, tanto o leite quanto a urina das vacas era utilizado nos rituais hindus. E além disso, vaca para eles é um símbolo de riqueza e abundância. Ok? As atividades que vocês têm para a semana estão no livro, fazer a releitura desse capítulo 6, Núbia, China e Índia, e realizar o seguinte: exercícios 1 a 3, o prof já deixou todas as respostas aí no vídeo, que é da página 94 à página 101. As atividades que começam lá na 102 até a 105. E vocês vão postar as atividades 1 a 11 da página 102 à página 105. E a atividade 11 da página 105, vocês vão postar no AVE. Atividade 11, vocês têm lá, é uma cruzadinha, né? Então, o ideal é que vocês tentem resolver a cruzadinha e daqui a pouquinho no chat a prof tira dúvidas para vocês estarem postando corretamente lá. Tá? Essa parte das atividades é bem facilzinho. Beleza, pessoal? Até depois.